Brasileiro de 28 anos, procurado da Justiça do Brasil, é preso em Nova York por estrangulamento. A organização brasileira ajuda estudantes de comunidades carentes a conseguir bolsas de estudos para universidades dos Estados Unidos. Trabalhadores da Amazon em mais de 20 países planejam greve na Black Friday. O feriado de Thanksgiving vai ser afetado por tempestades que vão derrubar as temperaturas no país. E tem os detalhes do anúncio de Donald Trump para imposição tarifária a países estrangeiros já em janeiro do ano que vem. O republicano deixa claro que seu projeto America First aposta em uma economia protecionista para tentar alavancar as indústrias internas. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro que estava vivendo aqui nos Estados Unidos de forma ilegal foi preso no estado de Nova York. Segundo as autoridades de imigração, ele foi detido após tentar estrangular uma pessoa. O caso aconteceu na cidade de Buffalo. As autoridades não divulgaram imagens do brasileiro preso. Ele foi identificado como Christopher Alexandro dos Santos, de 28 anos. Em nota, as autoridades do Departamento de Imigração revelaram detalhes do caso e disseram que o brasileiro foi detido por estrangulamento de segundo grau com intenção de matar, causando ferimentos físicos e colocando em risco o bem-estar de uma criança. Foi depois de prender o suspeito que as autoridades descobriram que ele também é alvo de investigações abertas no Brasil relativas a homicídio, violência doméstica e peculato. Os agentes de Buffalo e Nova York também informaram que Christopher estava vivendo de forma ilegal nos Estados Unidos. Ele entrou no país em abril do ano passado por Eagle Pass, no Texas, foi detido, mas liberado devido à falta de espaço para dormir. Depois disso, ele desapareceu e não cumpriu as ordens de comparecer diante de um juiz para aguardar o processo de asilo. Agora, preso, Christopher está em um centro de detenção em Nova York, chefiado pelo ICE. Em breve, ele será deportado. Agora, uma notícia importante para os brasileiros que querem cursar nível superior aqui nos Estados Unidos. A Universidade do Texas vai oferecer bolsas de estudo completas. A partir do próximo outono, alunos de famílias que ganham menos de $100 mil por ano vão poder aplicar para a educação gratuita. As 9 instituições da UT vão estar oferecendo os programas de 100% de bolsas para estudantes de graduação cujas famílias ganhem menos de $100 mil por ano. A ideia é ampliar o quadro atual que já oferece cursos, moradia, refeição e taxas sem custo a 49% dos estudantes de licenciatura da Universidade do Texas. A direção da UT disse que o programa de ajuda aos alunos está sendo expandido em todos os campos acadêmicos para fornecer educação acessível e sem dívidas para alunos necessitados. O programa de ajuda só acontece graças a doações que são realizadas da comunidade local, de empresários e ex-alunos. Uma brasileira que vive aqui nos Estados Unidos criou o projeto Mentes em Expansão para oferecer aulas de inglês, storytelling e mentoria para jovens da periferia de São Paulo. A intenção é que os alunos tenham a chance de buscar por oportunidades aqui nos Estados Unidos e conquistem bolsas de estudo em universidades norte-americanas. A repórter Carolina Camargo conta essa história pra gente. A paulista Patrícia Oliveira tinha um sonho: oferecer oportunidades melhores para sua família. Foi pensando nisso que ela imigrou com os filhos Vitor e Enzo em 2018. A cidade escolhida, Nova York. Eu queria uma mudança de história porque eu sou mãe solo, de gêmeos. Eu carregava um peso sobre isso e eu quis muito mudar a história dos meus filhos e eu consegui. Vim com a cara e com a coragem, com a mala, fui trabalhando, fui buscando, consegui documentar meus filhos. E assim, tudo que eu aprendi eu quero passar para as pessoas. Determinada e mesmo sem rede de apoio, Patrícia buscou as melhores escolas, cursos e atividades esportivas para os filhos e enfrentou uma jornada comum a muitas mães brasileiras: desvendar o sistema educacional norte-americano. Eu não sei como eu consegui, eu sei que eu fui fuçando, até eu falei, ó, senão não tem sentido eu ter vindo para cá e passar tudo que eu passei, porque não é fácil. Às vezes também as pessoas pensam que é fácil morar aqui. Mas não é, né? Então a gente tem que preparar tudo esse caminho longo, que é um caminho longo, árduo, mas com resiliência, mas também saber que não é fácil.
e saber que a gente vai poder chegar. Depois de muita luta, com os filhos encaminhados e cursando universidades com bolsa de estudos integrais, Patrícia decidiu que era hora de ajudar mais jovens da periferia de São Paulo, de onde ela veio. Assim nascia a organização Reborn, Renascer em português, que tem como foco principal o projeto Mentes em Expansão. Porque eu falei, se eles conseguiram, eu vou conseguir que outros consigam também. É assim, estou numa jornada que é árdua, mas estou muito feliz com o projeto, é um projeto inovador, é um projeto de capacitação e autoconhecimento para os jovens. É uma imersão ainda. Agora, esse primeiro passo nosso é uma imersão, nós vamos deixar eles fortes, porque é um projeto que vem da periferia de São Paulo. Bem periferia. É meninos que não têm oportunidades, como o Vitor e o Enzo não tinham perspectivas. E todo o projeto funciona graças ao trabalho e apoio de voluntários. Em Nova York, é a própria Patrícia que é responsável por apresentar a ideia para universidades e empresas, procurando por oportunidades e tentando estabelecer parcerias. A gente está apoiando eles a conseguir realizar o sonho, que é de estudar fora, fazer um intercâmbio, ou até mesmo fazer uma universidade pública no Brasil, que é muito difícil. E assim, sempre com o pé no chão, não adianta eu jogar uma coisa que não dá para acontecer, entendeu? É sempre com muita responsabilidade, porque a gente está mexendo com o sonho deles. O próximo passo é trazer 14 jovens periféricos para passar 10 dias na Big Apple no verão do ano que vem. Já estão agendadas visitas na Columbia University, na NYU, na Organização das Nações Unidas e na Anistia Internacional. A gente precisa de colocar eles dentro desses lugares para eles se sentirem pertencentes, porque eles são esquecidos, entendeu? E assim, mas são maravilhosos. Só de você ouvir um jovem virar para você e falar que você trouxe esperança, e assim, e eu saber da potência daquela pessoa, fala assim, como super potente, só falta oportunidade. Sabe? Então, é isso, o projeto é para isso, para a gente impulsionar eles a chegar naqueles lugares que é de merecimento. Eles também merecem. Depois do intervalo, a gente fala sobre o anúncio de Donald Trump sobre os planos de impor tarifas a outros países. E bem na época de Black Friday, trabalhadores da Amazon de 20 países planejam uma greve geral. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e eu, a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. O presidente eleito Donald Trump anunciou seus planos com relação à imposição de novas tarifas sobre o Canadá, o México e a China. Segundo o republicano, esses países e possivelmente outros a serem anunciados mais adiante já terão grandes aumentos nas tarifas no dia 20 de janeiro. Nem só de muros vivem as fronteiras dos Estados Unidos sob o domínio de Donald Trump. O republicano nem voltou à presidência e já deixou avisado. No primeiro dia de seu mandato, vai aplicar uma cobrança de 25% sobre todos os bens importados dos seus vizinhos, México e Canadá. Ele também afirmou que vai manter a medida pelo menos até os dois países tomarem ações para combater a migração ilegal. O governo norte-americano importa 60% de todas as suas frutas e 40% dos vegetais, sendo o México seu maior fornecedor. Analistas acreditam que o aumento das cobranças vai impactar o bolso de todos, porque os preços nos mercados vão subir. Um relatório da Third Way sugeriu, por exemplo, que os gastos anuais com supermercado de uma família típica dos Estados Unidos aumentem em quase $200 por conta das novas tarifas de Trump. De acordo com esse mesmo relatório, roupas, medicamentos e diversos produtos também devem ficar mais caros. Uma análise da National Retail Federation estimou que o custo anual por domicílio nos Estados Unidos poderia aumentar em $7.600. As declarações do Trump naturalmente vêm movimentando o mercado porque elas podem criar consequências ruins para um lado, talvez não tão ruins para outros.
Eu vou dar um exemplo. Grande parte das manufaturas americanas são importadas justamente dos países mencionados nessas últimas horas, como México, Canadá e especialmente China. Esse possível aumento de tarifa criaria um processo inflacionário, direto ou indiretamente. Eu destacaria, por exemplo, a própria Tesla, que importa boa parte dos itens de fabricação dos seus carros do México. E o mais interessante é que o próprio Musk vai estar compondo o governo. Então a gente não sabe até onde parte disso é discurso para gerar algum tipo de situação para negociar uma compensação ou se de fato o Trump está convencido que essa vai ser a política a ser adotada. Outros setores também devem ser atingidos. Trump já disse que vai adicionar 10% de tarifa sobre todos os produtos da China, um dos maiores exportadores mundiais. E mais, especula-se que o republicano deve impor taxa a outras nações, assim como fez em seu primeiro mandato. E na mira está o Brasil. Se repetir o que fez nos 4 anos em que esteve à frente da Casa Branca, Trump deve rever as taxas aplicadas a bens de aço, alumínio e outros itens vindos do Brasil. O republicano deixa claro que seu projeto America First aposta em uma economia protecionista para tentar alavancar as indústrias internas. Eu tenho certeza e acredito que as consequências vão eventualmente fazer o Trump repensar e encontrar outras maneiras de acomodar os interesses e a visão dele com a conveniência e o benefício para a economia americana. E atenção, compradores de plantão da Black Friday, é bom se preparar porque a Amazon, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, vai enfrentar uma paralisação trabalhista mundial, incluindo no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Funcionários em vários países vão cruzar os braços para criticar horas excessivas, salários defasados e a falta de sindicatos locais para defender os trabalhadores. São esperados atrasos e complicações no site da Amazon na sexta-feira. A ideia é justamente afetar a movimentação financeira da Amazon em um dos dias mais movimentados do ano, a Black Friday. Funcionários nos Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Reino Unido, Japão e outros países vão manter o número mínimo de trabalhadores na empresa, enquanto o restante vai cruzar os braços e protestar. A paralisação, organizada pela Union Global, com sede na Suíça, quer chamar a atenção dos executivos para práticas abusivas, antidemocráticas e de salários defasados na Amazon. Eles acusam os executivos e o fundador da empresa, Jeff Bezos, de visar apenas os lucros. Nos últimos anos, vários movimentos trabalhistas nos Estados Unidos e na Europa fracassaram para a formação de sindicatos que poderiam defender a categoria e limitar os abusos. Este será o 5º ano consecutivo que os grupos organizam protestos e greves contra a Amazon na Black Friday. Portanto, se você planeja fazer compras online nessa data, esteja preparado para demoras, atrasos e complicações no sistema da empresa. Novo vídeo que mostra o grupo neonazista marchando em Ohio no início do mês viralizou. Desta vez, as imagens exibem os supremacistas brancos sendo interceptados pela polícia. E na semana de movimentação intensa nos aeroportos por causa do Thanksgiving, 2 aviões colidiram na pista em Boston, provocando atrasos. Vamos agora ao nosso giro de flagrantes de hoje. O incidente foi entre os aviões da American Airlines e da Frontier Airlines. As asas se chocaram durante manobras e provocaram estragos nas 2 aeronaves no Aeroporto Internacional de Boston. O avião da American Airlines, com 109 pessoas a bordo, tinha acabado de chegar de Londres. Já o avião da Frontier, que ia decolar rumo a Dallas, teve o voo suspenso e os 200 passageiros foram obrigados a desembarcar. Não houve registros de feridos. Os 2 aviões foram tirados de serviço para inspeção. Uma investigação foi aberta. Essas imagens de uma câmera de um uniforme policial registraram o momento em que agentes encontraram um grupo neonazista nas ruas de Columbus, em Ohio, no começo deste mês. Aos gritos, os neonazistas afirmavam que não cometiam crimes e que tinham o direito à liberdade de expressão. As imagens do grupo supremacista branco marchando pelas ruas rodaram o país e viralizaram. Especialistas dizem que a ideia desses homens é fazer publicidade e ganhar fama na internet. E foi exatamente isso que aconteceu em Ohio. Apesar da ação sem incidentes ou registros de prisão, o procurador municipal, Zach Kellen, disse que vai processar o grupo pela marcha supremacista.
No condado de Henrico, na Virgínia, uma imagem surpreendente. O motorista viu uma criança pequena correndo em uma estrada e não pensou duas vezes. Parou o carro e pegou o menino no colo minutos antes dele ser atropelado. So I had to, be quick about it. O garoto tinha escapado da visão de professores de uma escola vizinha e ninguém notou a falta dele. O herói Tread Wade, que é pai, disse que ficou assustado e indignado com a falta de cuidado da escola local. A polícia foi acionada e abriu uma investigação. No Oriente Médio, depois de uma semana de negociação, Israel aprovou o acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah no Líbano. A expectativa é que o tratado, mediado por Estados Unidos e França, entre em vigor amanhã, no dia 27 de novembro. No anúncio de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu 3 principais justificativas para que Israel se concentre no que chamou de ameaça iraniana, para que Israel consiga se rearmar e para isolar o Hamas na faixa de Gaza. Vale a gente lembrar que o Hezbollah apoiou os terroristas do Hamas pouco após o ataque do dia 7 de outubro do Hamas, que deixou ao menos 1.200 mortos aqui em Israel. No discurso desta terça-feira, o primeiro-ministro israelense disse que o país responderá se os terroristas violarem a regra. Netanyahu disse ainda que está empenhado em trazer todos os reféns de volta. O primeiro-ministro afirmou que a guerra acaba apenas quando todos os objetivos forem concluídos, inclusive o de levar de volta ao norte de Israel os 60 mil moradores que tiveram que deixar aquela região por causa da guerra. Netanyahu também reforçou que todos os reféns devem ser resgatados. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Biden planeja ampliar o Medicare e o Medicaid para pessoas com obesidade nos Estados Unidos. E atenção, um novo estudo mostra que cigarros eletrônicos danificam imediatamente os vasos sanguíneos. O governo Biden quer ampliar a cobertura de saúde do Medicare e Medicaid para cobrir medicamentos que tratam a obesidade. Se aprovada, essa medida vai beneficiar milhões de pessoas. Mais de 40% da população aqui do país enfrenta problemas de excesso de peso. A medida vai expandir o acesso a medicamentos anti-obesidade para 3,4 milhões de pessoas que usam Medicare e 4 milhões que estão inscritas no Medicaid. A nova proposta do governo Biden alargaria drasticamente o acesso a medicamentos anti-obesidade, como os populares Wegovy, Ozempic e Mounjaro. Até agora, o Medicare e o Medicaid só ofereciam cobertura de seguro para esses remédios apenas para tratar doenças como diabetes. Essas drogas são fantásticas. Elas têm inúmeros benefícios que vão além do tratamento da obesidade. Ou seja, elas entregam muito mais do que ser uma droga de obesidade. Ela diminui risco de infarto, ela diminui risco de AVC, ela melhora a esteatose hepática, ela protege o rim. Então, a gente está falando de droga que entrega muita coisa, que trata a obesidade e todas as suas comorbidades. De acordo com a proposta, os custos de muitos pacientes reduziria dramaticamente. Hoje, esses medicamentos para tratar obesidade custam acima de $1.000. Mais de 40% das pessoas no país são consideradas obesas. O excesso de peso é um problema de saúde pública e uma doença crônica que coloca as pessoas em risco e pode provocar doenças cardíacas, problemas respiratórios, AVC e até câncer. Essa proposta é um passo importante para tratar a obesidade como uma doença, promovendo equidade ao dar acesso às pessoas que, de outra forma, não poderiam pagar por esses tratamentos. Além disso, a longo prazo, pode reduzir custos a prevenir doenças crônicas. Existe a dúvida se essa proposta poderá ser concretizada antes da saída do presidente Joe Biden do cargo, prevista para janeiro. As próximas semanas serão decisivas para o andamento dessa medida, que visa não apenas melhorar a saúde dos americanos, mas também aliviar a pressão financeira que o tratamento da obesidade pode causar no bolso das famílias. Cientistas querem chamar a atenção mais uma vez para os vapes, os cigarros eletrônicos. É que um novo estudo descobriu mais malefícios desses produtos à saúde, muitos acontecendo de forma imediata.
A nova descoberta é chocante. Fumar vape é capaz de afetar os vasos sanguíneos em pouquíssimos minutos após as primeiras tragadas. E isso inclui também os cigarros eletrônicos sem nicotina. Segundo os especialistas, essas alterações dos vasos podem levar a problemas de saúde de longo prazo, como coágulos sanguíneos, ataques cardíacos e AVCs. No mesmo estudo que foi apresentado em uma conferência da Sociedade Norte-Americana de Radiologia, em Chicago, os cientistas ainda confirmaram uma suspeita antiga, a de que os ingredientes que compõem os vapes podem causar inflamações generalizadas, afetando todo o corpo humano. Médicos alertam que essa nova pesquisa é mais uma evidência de que os cigarros eletrônicos não são uma alternativa segura ao fumo. Muitos dizem esperar que as novas comprovações ajudem os reguladores nacionais a tomar decisões mais severas sobre a comercialização desses produtos, principalmente entre a população mais jovem do país. Aumentaram nos Estados Unidos as taxas de câncer de pulmão entre as mulheres em comparação com os homens. Essa tendência de alta está assustando os especialistas, que indicam que as mulheres mais jovens e de meia idade são as principais vítimas. O que surpreende os especialistas é que muitas delas nunca fumaram tabaco na vida e o fumo de cigarro ainda é um fator de risco número 1 para essa doença. Os cientistas ainda não têm certeza do porquê do aumento de casos entre as mulheres jovens não fumantes. A hipótese principal é um crescimento de casos de pessoas nascidas com uma mutação genética que torna o câncer de pulmão mais provável. Hoje, em média, por ano, os Estados Unidos registram 40 mil casos de câncer de pulmão entre pessoas que nunca fumaram. Nos últimos 42 anos, os casos da doença entre as mulheres saltou 84%. Já entre os homens, caiu 36%. O câncer de pulmão muitas vezes não apresenta sintomas até que esteja avançado. É bom ficar alerta e procurar um médico em casos de tosse persistente, dor no peito e sinais de falta de ar. A seguir, feriado de Thanksgiving vai ser afetado por tempestades que derrubarão as temperaturas no país. E tem reportagem sobre os cuidados com a alimentação no Dia de Ação de Graças. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Duas tempestades diferentes devem atingir os Estados Unidos a partir de hoje e podem afetar os planos de quem pretende viajar no feriado. 6 estados do Oeste e Nordeste estão em alerta para uma intensa frente fria de inverno, com previsão de chuva e nevasca em boa parte do país. A tempestade de inverno que derrubou as temperaturas no oeste do país está atravessando a região central e seguindo rumo ao leste. Isso significa que Nova York, Massachusetts e outras áreas vizinhas devem ver os termômetros despencarem nesta semana, afetando a vida de milhões de pessoas. It's this system here. This is the one that's going to continue to spread its way across the country as we go through the rest of the week. Dependendo de onde você vai viajar no Thanksgiving, as autoridades estão alertando para ir preparado e com tempo sobrando, além de ter muita paciência, porque esse mau tempo deve afetar as viagens de carro, de trem e também de avião. Enquanto isso, um novo rio atmosférico vai atingir o oeste americano. Isso vai manter o frio intenso na região e trazer mais neve para áreas como a Califórnia, por exemplo. As maiores preocupações das autoridades estão para o centro-oeste e nordeste do país. Regiões como Colorado, Pensilvânia, Illinois, Michigan, Ohio e Tennessee podem receber entre 3 e 10 pés de neve, o que pode atrasar voos e paralisar estradas. Já no noroeste do Pacífico, que enfrentou um ciclone-bomba nos últimos dias, o clima deve melhorar um pouco, mas ainda manter o frio. As autoridades estão pedindo para as pessoas acompanharem a previsão do tempo e não se arriscarem a dirigir em situações perigosas. Checar sempre com as companhias aéreas o voo programado. Vamos dar uma olhada no nosso telão, hora da previsão do tempo, gente. Vamos começar ali por Boston, previsão para amanhã é de mínima de 38. Em Nova York e Washington, a mínima fica entre 43 e 45. Previsão de tempo encoberto em toda essa faixa do país. Em Atlanta, a máxima não passa de 66. Na Flórida, tem bastante sol previsto da faixa de Miami até Tampa, onde máxima atinge 83 graus. Em New Orleans, previsão de trovoada.
Em Houston a gente tem tempo encoberto, a mesma coisa em Brownsville e em San Antônio. San Antônio é máxima de 80, mínima de 52 graus. El Paso, sol entre nuvens, máxima de 78, mínima de 49. Albuquerque, o sol nem dá as caras por lá, vai chover o dia inteiro com máxima de 59. Phoenix, sol entre nuvens, mínima de 51. Los Angeles, tempo completamente encoberto. Las Vegas, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 42, máxima de 64. E São Francisco, tempo ameno, sol entre nuvens, mínima de 44, máxima de 60. E por acaso você está achando caros os preços dos itens da tradicional ceia norte-americana de Ação de Graças? Pois você não é o único. Apesar do anúncio de que os alimentos tiveram uma ligeira queda, 20% das pessoas mudaram suas escolhas de comida por causa dos preços altos nos mercados. A Carla Marinho foi atrás de algumas dicas de como montar uma ceia barata, criativa e atrativa, claro, para a família e para os amigos. Você pode não ter percebido, mas os itens da tradicional ceia de Thanksgiving estão 5% mais baratos se comparado ao ano passado. A projeção de gasto médio é de $58 para uma reunião de até 10 pessoas. Mas, na prática, a ceia ainda custa 19% mais cara do que antes da pandemia. E, por isso, o peru vai passar longe da mesa de muitas famílias. We're gonna do spaghetti for Thanksgiving. It's a lot easier. O espaguete será o prato principal na casa da Tori e o número de convidados também diminuiu. Será apenas ela, o marido e os filhos. Me doing that beans, greens, potatoes, tomatoes, yam, lamb, ram, ham, hog, I'm not doing it. I ain't got the funds. A americana viralizou na internet contando que não teria dinheiro para feijão, batatas e toda a ceia tradicional e descobriu que não estava sozinha. My comment section was just like, Sister, you're telling the truth. Recebi muitos comentários concordando. Você sente como se estivesse tirando os feriados dos seus filhos ou da sua família, afirma Tori. Na casa da família Nascimento, também vai ter mudança nos planos da ceia deste ano. A ideia é abrasileirar o menu para manter a fartura, mas gastando menos. Eu costumo ir bastante ao mercado e vejo que sim, o peru está um pouquinho acima do preço, está tudo bem acima do preço, mas não deixe de comemorar com a sua família o Thanksgiving. Uma pesquisa da Landtree apontou que mesmo com a queda na inflação, 27% dos compradores mudaram suas escolhas de alimentos por causa dos altos preços nos mercados. Matt Schools, analista de crédito, explica que a decepção das pessoas este ano com o custo da ceia de Ação de Graças já era esperada, mas lembrou que a criatividade da população pode superar isso. Uma dica abrasileirada que eu vou te dar: troca o peru pelo frango, faz uma lasanha gostosa, uma carne de panela. Nós costumamos fazer o seguinte, nós passamos sempre entre amigos e familiares, certo? Então cada um sorteia um prato como se fosse um amigo secreto e todo mundo se junta com seu respectivo prato, não fica pesado para ninguém e todo mundo comemora e come um pouquinho de cada coisa. Vai ser feliz e não esqueça de comemorar o Dia de Ação de Graças com a sua família. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite.